Glória a Deus, a paz, povo de Deus. Estou aqui para deixar uma palavra de Deus no teu coração, uma palavra quando Deus tocou em meu coração. Eu creio que onde você estiver, Deus vai te abençoar. Não importa a sua religião, não importa o que você está passando, a luta que você está enfrentando, mas eu creio que onde você estiver, Deus vai te abençoar. E através dessa palavra, Deus vai tocar no seu coração. Em Marcos capítulo 8, versículo 27. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele disse: Mas vós, que dizem que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. Olha que forte mostra a palavra de Deus. Jesus Cristo pergunta para o seu discípulo: O que as pessoas pensam no favor? O que os homens falam de mim? E simplesmente Pedro, seu discípulo, responde. Algumas pessoas falam que o Senhor é João Batista. Outros falam que o Senhor é Elias. E outros já pensam que o Senhor é o profeta. Porque não sei se os irmãos sabem, mas naquela época, muitas das pessoas não acreditavam que Jesus Cristo, ele era enviado por Deus para pregar, para poder levar o ID. As pessoas pensavam que Jesus Cristo era João Batista. Muitos naquela época pensavam que ele era o João Batista. Ou que ele era apenas um profeta que estava ali pregando, fazendo milagre. Naquela época, quando Jesus Cristo ele fazia milagre, derramava cura, libertação. Principalmente quando ele libertava demônios que estavam no corpo da pessoa. As pessoas pensavam que era magia negra. Muitas pessoas falavam que Jesus estava demoniado, que aquilo era demônio. Mas não, aquilo era o próprio Jesus Cristo fazendo milagre. Tanto que ele faz milagre até hoje. E hoje em dia, sim, muitas pessoas ainda não crêem no milagre. Muitas pessoas ainda não acreditam que Jesus Cristo veio enviado por Deus. Aí Jesus Cristo, sabendo que as pessoas não acreditava que ele é Jesus Cristo. As pessoas pensavam que o nosso Jesus era o João Batista, que ele era um profeta. E Jesus resolveu perguntar para os seus discípulos. Ele perguntou: E vós, o que pensais de mim? O que pensais, meu favor? Quem eu sou para vocês? Os discípulos que andavam tanto com eles, que evangelizavam com ele, que orava com ele, que subia até monte com Jesus Cristo. Jesus perguntou: O que eu sou para vocês? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Para nós, tu és o Cristo. Olha que forte. Versículo 30. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem parecesse muito, fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes. Versículo 32. Ele dizia abertamente essas palavras e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Olha que forte. Então Jesus, ele falando com seus discípulos e não se importava com o que as pessoas falavam dele. Jesus ensinando os seus discípulos e ensinando que eles não deviam falar o quê? Que ele era o Cristo. Tanto que aqui na Bíblia fala que ele admoestou, uma palavra difícil, admoestou eles, ensinou eles, Jesus Cristo ensinou eles, falou o quê? Que o que importava era que o Filho do Homem padecesse muito. Para quem não sabe o significado da palavra padecesse, para algumas coisas pode ser morrer e outras coisas pode ser sofrer. Então Jesus Cristo ensinando os seus discípulos falava o quê? Que Jesus Cristo tinha que sofrer muito, tinha que morrer muito. Jesus Cristo, ele tinha que ser rejeitado pelos príncipes, pelos sacerdotes. Foi por isso que muitas pessoas não acreditavam nele. Era esse o plano de Deus. O plano de Deus é o quê? Era que Jesus fosse rejeitado por príncipes e sacerdotes. E Jesus Cristo foi ensinando: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, eu ressuscitarei. Foi aí que Pedro entrou e falou que, virando-se, olhando para o seu discípulo, aí Pedro repreendeu Jesus. Jesus estava falando que ele
Não se importava se as pessoas falavam que ele era o Cristo, que é João Batista, não. Ele simplesmente veio para essa terra pregar a palavra de Deus, levar o ID. Ou seja, Jesus não veio simplesmente para as pessoas pensar que ele é o Jesus, não. Ele mesmo falou na própria palavra de Deus que Jesus tinha que padecer muito. Os príncipes sacerdotes tinham que rejeitar Jesus. Esse era o plano de Deus, que os príncipes sacerdotes rejeitassem Jesus. E foi feito. Assim como estava no plano de Deus, aconteceu que naquela época muitos dos príncipes sacerdotes rejeitaram Jesus, humilharam nosso Jesus, bateram em nosso Jesus, sem ele ter culpa nenhuma, sem ele ter feito nenhuma, sem ter feito nada. Então Pedro repreendeu Jesus. Jesus virou para os seus discípulos, repreendeu Pedro dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Olha que forte a palavra de Deus. Eu quero dizer que nós não entendemos o plano de Deus. Jesus Cristo estava ensinando seus discípulos e falando que ele veio pregar o evangelho, mas que ele ia morrer no terceiro dia e ia ressuscitar. Pedro não entendeu os planos de Deus, ele repreendeu Jesus. Eu te repreendo, está repreendido. Mas por quê? Porque o seu discípulo, Pedro, não conhecia o plano de Deus ainda na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo repreendeu Pedro e falou: retira de mim, Satanás, porque tu não conhecesse os planos de Deus. O que eu quero dizer com essa palavra, que Deus quer falar ao seu coração, é que nós não conhecemos o plano de Deus, igreja. Nós não conhecemos os planos de Deus para nossas vidas. Às vezes passamos por luta, passamos pelo deserto, passamos pelo processo e questionamos muitas vezes com Deus. Choramos e perguntamos por quê? Por que comigo? Quantas vezes nós choramos? Quantas vezes eu dentro do meu quarto, à noite sozinha, pela madrugada, eu chorando, falando com Deus, porque só eu? Porque eu tenho que ter, porque eu tenho que ser a única pequena. Porque eu tenho que ser sempre a única fraca. Porque eu tenho que sempre ficar triste. Porque eu tenho que sempre chorar. Porque essa luta, porque esse deserto. Eu questiono com Deus. E quantas vezes nós questionamos com Deus? Quantas vezes até você mesmo passa pela luta, passa pelo pior deserto da nossa vida, e você questiona com Deus: por que eu, Senhor? Porque toda vez eu passo por luta, porque esse deserto, porque essa tribulação. Entenda que nós não conhecemos o plano de Deus, igreja. Porque se nós conhecêssemos o plano de Deus para nossas vidas, nós nunca que ia questionar com Deus. Nunca que a gente ia reclamar da luta que a gente passa. Nunca que a gente ia reclamar do deserto que a gente passa. Porque se a gente conhecesse o Deus que é em nossas vidas, se a gente conhecesse os planos que Deus tem para nossas vidas, nunca que a gente ia reclamar com Deus. Nunca que a gente ia questionar com Deus. E assim que Pedro fez, ele repreendeu Jesus. Por que ele repreendeu? Porque mesmo ele sendo discípulo, ele era pecador como qualquer outra pessoa. Ele era pequeno como qualquer outro ali. Porque nós somos assim. Nós somos seres humanos falhos, pecadores. Nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus. Porque até o fôlego que respiramos vem de Deus. Porque se não fosse de Deus, não fosse Deus em nossas vidas, nem de pé a gente estaria. Então eu quero que você saiba que nós não conhecemos o plano de Deus. Essa luta que você passa, esse deserto que você está passando, acalma. Acalma, porque essa tempestade vai parar. Tenha fé que essa tempestade vai acalmar. Eu falo por experiência própria, quantas vezes eu passei por piores desertos de minha vida. E até hoje continuo passando pelas piores lutas que vocês podem imaginar. Mas nem assim eu parei. Mas quantas vezes até hoje eu me questiono com Deus. Tem vezes que no meu quarto eu falo, por quê? E assim eu tenho certeza que você também assim passa por luta e pergunta: Senhor, por que comigo?
Porque eu sou a única que tem que passar por luta, porque os ímpios estão lá felizes, alegres, dançando, e eu tô aqui passando pelo deserto, enquanto as pessoas estão dançando lá na rua. Entenda que Jesus Cristo, ele quer nos dizer que nós não conhecemos o plano de Deus. Então não questiona Deus, não reclama, não chore. Porque se nós conhecesse os planos que Deus tem para nossas vidas, nunca que a gente ia questionar com Deus. Nunca que a gente ia reclamar das lutas. Nunca que a gente ia reclamar do deserto que a gente passa. Sabe por quê? Porque a gente ia conhecer os planos de Deus para nossas vidas. Então não reclama. Deus, ele tem o melhor pra gente. Não tá escrito, tem até um louvor que fala assim, que os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Tem até um louvor. Ou seja, os sonhos de Deus é maiores do que os nossos. Os planos de Deus é maior do que o seu, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda os planos de Deus, ainda que você não entenda aquilo que Deus quer pra você. Mas Deus quer o melhor pra você. Deus não quer te levar pra pior, não. Deus não quer te levar pro deserto pra te matar, pelo contrário. Deus quer te levar pro deserto pra te fortalecer. É pra te ensinar. É pra te colocar de pé. É pra te mostrar o caminho certo. Eu quero dizer pra vocês aqui, quando Jesus, ele explica pros discípulos que ele não se importa se as pessoas falam que ele é João Batista, que é Elias, ou que ele é o Cristo. Mas ele veio para o quê? Padecer muito. Eu quero dizer pra você, não se importa com o que as pessoas pensam de você. Muitas vezes a gente se preocupa com o que as pessoas pensam ou falam de nós. Pare de se preocupar com o que as pessoas falam de você. Pare de se preocupar com o que as pessoas pensam a seu favor. Você tem que começar a se preocupar com o que Deus pensa de você. Sabe por quê, igreja? Tem pessoas que estão tão preocupadas com o que as pessoas pensam a favor dela. Tem pessoas que estão tão preocupadas com o que as pessoas pensam dela, falam dela, que ela deixa de se preocupar com o que Deus está pensando dela. Aprenda que você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você. O que você tem feito, será que tem agradado a Deus? Ou será que você tem agradado apenas os homens e a Deus não? O importante é agradar a Deus. Então entendam, nós não conhecemos os planos de Deus. Porque se nós conhecêssemos os planos de Deus, nunca que a gente ia questionar com Deus. Glória a Deus. Deus abençoe essa vida. Quero fazer agora uma oração pela sua vida. Aonde você estiver, feche os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que toque sobre essa pessoa. Essa pessoa que de repente está passando pela pior luta, pelo seu pior deserto. Essa pessoa que já não sabe mais o que fazer, que já bateu em tantas portas, que já chorou. Essa mãe, ó Pai, que de repente está desesperada, vê o seu filho no tráfico das drogas, no alcoolismo. Essa pessoa que tem clamado o seu dia após dia porque não tem conseguido nem dormir. Essa pessoa, Deus, que Senhor, que tem chorado. De repente essa pessoa que está com a geladeira vazia, que não tem nada para comer. De repente não tem nenhuma água para beber. Eu clamo ao Senhor, profetiza a cura sobre essa pessoa. Eu profetizo, abre as portas abertas. Eu profetizo a libertação. Seja hoje curado, seja hoje transformado. Receba a mudança de história pelo poder que há no nome de Jesus. Igreja, não faço nada. Eu sou fraca, eu sou pequena. Eu nada sou. Sou apenas uma serva que está aqui pregando a palavra de Deus. Mas por meio da palavra de Deus que eu creio que essa palavra tem poder. Eu profetizo sobre a tua vida cura. Eu libero sobre a tua vida agora a libertação, a mudança de história. Eu libero sobre a tua vida um ciclo novo. Eu libero para você agora que você viverá algo novo na sua história, na sua família, no teu ministério, nos teus sonhos. Pai, eu coloco aquela pessoa, este mundo, em tuas mãos. Toca no Brasil, no mundo inteiro. Que haja mudança de pensamento, que haja cura, que haja uma transformação na vida, na história dessa pessoa, em nome de Jesus.
Receba a tua bênção em nome de Jesus. Eu creio que aonde você estiver, Deus foi de encontro para você e tocar a sua vida. Deus abençoe aquela pessoa que se inscreveu no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha esse vídeo. Eu sempre peço as pessoas para compartilhar o vídeo, porque tem tantas pessoas que precisam de ouvir uma palavra. Quantas pessoas que compartilham, às vezes, besteira, piadas, funks. E quando é a palavra de Deus, ninguém compartilha. Quando é a palavra de Deus, louvor, as pessoas pensam que é besteira. Mas aprenda que existem várias formas de evangelizar. Eu falo porque eu sou obreiro, eu sei. Tem várias formas de evangelizar. Evangelizar nem sempre é sair na rua, dando papelzinho. Mas muitas vezes é você fazer uma visita na casa da pessoa. É quando você convida o irmão para ir para a igreja. É quando você ora para o irmão. Ainda que você não mande mensagem para ele, mas quando você, nas suas madrugadas, nas suas orações, você sempre está orando para aquele irmão ou para aquela irmã. Você também está evangelizando. Quando você traz um versículo bíblico ou manda um vídeo, sabe, assim como esse, de palavra de Deus, de oração, você está evangelizando, você está colocando a mão para aquela pessoa poder continuar buscando Deus, continuar se fortalecendo. Nós devemos se fortalecer o que da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos fortalece, que nos coloca de pé, não é mesmo? É Deus que nos ensina a permanecer no caminho certo. Então compartilhe esse vídeo. Deus abençoe sua vida, a sua casa e toda a sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo da obreira Suziane. Deus abençoe o povo de Deus.